a gente tem que ter muito presente agora que nós temos que fortalecer a nossa rotina, fortalecer os nossos processos. Então, em cima disso, pessoal, a gente está propondo que a nossa grande primeira tarefa é cercar as nossas principais não conformidades ou anomalias. Então, a gente vai propor alguns métodos de trabalho que vocês vão ir fazendo, a gente vai instruir agora, seriam, então, uma nova etapa a ser vencida. Observem, tudo que a gente aprendeu, já fez, tá, pessoal, continua valendo, continua andando, não se dispensa nada. Porém, a gente vai agregando outros elementos para fechar lá o nosso ciclo gerencial, o nosso PDCA. Quando a gente está padronizando, que nem vocês estão fazendo agora, se preocupando com os fluxos e os POPs, a gente está no P do PDCA, nós estamos planejando a nossa rotina. À medida que vocês vão treinando pessoas, claro que agora não precisa treinar porque a maioria já está treinado, mas vamos dizer que à medida que vão entrando colegas novos ou vocês vão revisando alguns procedimentos, vocês têm que treinar as pessoas e tudo mais, começam a executar a rotina conforme os padrões. Legal, está andando. Começam a olhar os indicadores. Então, as coisas estão andando bem. Aprendemos, né, o melhor caminho para eliminarmos aos poucos as nossas principais não conformidades. O que a gente quer? A gente quer poder ter o trabalho de identificar onde estão as nossas principais não conformidades e tratá-las, né? Conseguir planos eficazes aqui, né, que nos levem, então, para uma gestão eficaz, tá? Que a gente consiga chegar lá e dizer, não, a nossa rotina está sob controle. O que desviou, a gente foi olhar e consertou. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora uma proposta de ferramenta aí que pode ser usada, né, para a gente começar a trabalhar o conceito de melhoria. Claro, melhorias ainda a nível de ações corretivas, dentro da rotina. Então, assim, pessoal, a maioria das empresas que a gente já fez esse tipo de trabalho tem algo parecido. Por que eu trago assim em formato de planilha? É o início de tudo. Com o tempo a gente pode evoluir para um workflow, para alguma coisa mais automatizada, tá? Mas o melhor aprendizado ainda é meio no braço mesmo, né? Fazendo os temas de casa. E a proposição é essa, que a gente comece a, antes de tudo, registrar as ocorrências. Eu vou falar por que de ocorrências, tá? A nossa vida, né, pessoal, o dia a dia de vocês acontecem não conformidades e anomalias. A não conformidade, ela sempre está associada à exigência de um requisito. Então, por exemplo, de repente vocês têm regras da ANTT, enfim, algumas regras de algum órgão regulador aí que tem que ser cumpridas para vocês poderem trafegar. Tem o Código Nacional de Trânsito, tem uma série de regulamentações que estão explicitadas na forma de portarias, leis, enfim. Toda vez que eu descumpro alguma dessas coisas, seja por vontade própria ou não interessa, tá? Fator interno ou externo, eu estou diante de uma não conformidade. Por quê? Porque existe um requisito, tá? Então, toda vez que a gente deixa de cumprir um requisito, a gente está diante de uma não conformidade. Porém, os requisitos, eles podem ser fixados por mim também. A partir do momento que vocês tiverem os padrões de trabalho de vocês estão definindo requisitos. Olha, eu quero que o trabalho lá de manutenção saia desse jeito, conforme está nesse POP aqui, com essas etapas. Não fez, né, não cumpriu o que está no padrão, estamos diante de uma não conformidade. Já a anomalia, não necessariamente ela está explicitada em lei ou em requisitos, ela é qualquer coisa diferente. Ah, hoje tem um cheiro estranho aqui no setor, não sei o que é, está vazando alguma coisa. Posso registrar isso como uma anomalia. Para início de conversa, né, existindo requisitos explícitos, sejam eles vindos do cliente, vindos da legislação, vindos de órgãos reguladores ou internos explicitados, não cumprimento disso, não fazer o que está ali, significa uma não conformidade. Fora isso, existem outros tipos de falhas? Existem. Coisas indesejáveis que podem acontecer na nossa vida. Não estando elas oficializadas em forma de requisitos, mas eu entendendo que elas são indesejáveis, eu estou diante de uma anomalia. Com o tempo, a gente vai pegando isso aí. Isso vai ter uma maior utilidade ali adiante para a questão de prioridades. Tecnicamente, a gente aconselha que primeiro se resolvam as não conformidades, depois as anomalias. Mas isso é critério interno, não tem lei nenhuma que define isso. É mais para que a gente tenha ali uma hierarquia, como eu falei, já que não dá para atacar tudo, o que a gente escolhe primeiro? Escolhe as não conformidades. Bom, então, pessoal, o registro de ocorrências é um formulário onde a principal tarefa de vocês aqui, é ir registrando o que de anormal tem ocorrido no setor durante a nossa jornada. Vocês podem definir critérios, olha, não é qualquer coisinha, puxa,
queimou uma lâmpada lá no cantinho da sala, eu vou botar isso como uma anomalia? Até pode, tá? Mas de repente vocês vão dizer, não, é só quando afeta o cliente ou quando afeta custos. Enfim, vocês podem criar uma hierarquia de vocês aí. Normalmente o pessoal, assim, afetou a qualidade, afetou custos e afetou a entrega, aí o pessoal já registra, tá? Não afetou, daí eles decidem, pode registrar, pode não registrar. Mas eu mostrei 2 exemplos para vocês entenderem a lógica. Isso aqui são exemplos de leigo, tá? O pessoal da manutenção que me desculpe, né? Depois, se tiver outra historinha, vocês colocam a verdadeira aqui, tá? A minha é só fictícia. Mas eu vivenciei isso aqui de outras formas em outras empresas. Ó, a ocorrência, então, seria a descrição da anomalia ou não conformidade. O que aconteceu de errado, né? Que a gente não queria que acontecesse. Tá, então, um exemplo aqui. Parada de motor no carro tal durante o trajeto Santa Cruz-Sobradinho. Parou, de repente estava andando, não andou mais. A data, quando é que aconteceu isso aí. Pessoal, aqui é importante, ó, o que a gente faz diante de uma ocorrência, né? Eu paro tudo e vou fazer grandes análises, levantar dados, entrevistar pessoas. Não, eu não faço isso. Se vocês fazem depois. Diante de uma ocorrência, vocês fazem o que todo mundo faz na vida, e acho que a primeira coisa que a gente aprendeu desde bebê. Se eu estou com fome, eu choro, para que alguém me amamente, tá? Então, a gente faz o que a gente chama de ação imediata. Ação imediata é o que foi feito de imediato para remediar a situação. Tá bom? O carro estava parado lá, a gente enviou um veículo substituto para o local, pronto. Transpusemos as pessoas de um ônibus para o outro e eles seguiram viagem. Demorou um tempinho, pedimos desculpa, etc. Deu um mal-estar, mas foi o de imediato. É a remediação da situação, pessoal. A gente vive fazendo isso. Se alguém quiser também, é chamada apagação de incêndio. Então, assim, tu tem que resolver na hora, não tem que ficar esperando. Não precisa nem se preocupar com o registro naquele momento. Vai lá e faz o que tem que fazer para a coisa voltar o mais rapidamente possível à operação, né? Restabelecer a operação. Essa é a nossa missão diante de uma ocorrência. Tá? Então, foi feito isso. Agora, eu sei que simplesmente enviar um veículo substituto para o local resolveu de imediato a situação, sim, mas não resolveu na causa. Tá? Eu ataquei um efeito. O veículo estava parado, eu botei um que estava andando lá para restabelecer a ordem. Mas eu quero saber, não, mas pera um pouquinho, mas por que parou o motor desse carro? Não para o motor aqui, tá? O normal não é parar. Tá? Então, mesmo que eu não tenha grandes históricos, mas até por sentimento, por experiência de vocês vão ver que é uma coisa anormal, é uma anomalia. Pode não ter nenhuma lei dizendo que o motor não pode parar lá, que é obrigado a andar, mas registra porque eu quero investigação disso aí. Muito bem. Aí vocês aqui têm um poder, aqui até botei sim ou não, né? Isso aqui o pessoal da informática pode sofisticar depois. Normalmente a tendência é essa, né? Vai sofisticando a própria planilha. Requer ação corretiva. Aí, pessoal, é o seguinte, às vezes o problema, ele é tão ínfimo, né? Tá, eu fui lá, remediei, mas eu não quero fazer ação corretiva. Eu acho que tá bom assim, dá para conviver, não vai mais acontecer, enfim, foi um fato excepcional, né? E às vezes a própria ação imediata já dá uma atenuada na situação e dá para viver assim daqui para frente. Tá, então bota não ali, tu não quer que se investigue as causas. Mas eu vou desafiar vocês que nesse primeiro momento forcem para a gente poder começar a aprender com esse processo. Então, sim, eu quero que você analise as causas dessa parada de motor, não era para parar. Então, a pessoa votou sim e foram lá questionário, né? Às vezes tem uma causa, às vezes tem duas. Aqui eu botei uma para cada um dos exemplos só para ilustrar, mas pode ter mais de uma. Mas nesse caso aqui, o veículo foi liberado sem procedimento completo de manutenção preventiva do motor. Sei lá, nas pressas, estava faltando carro, não sei o quê, tivemos que fazer, e quando viu, o veículo saiu. Muito bem. Não fizemos toda a manutenção que estava lá no POP. Precisava andar e tivemos que liberar. Então, temos que melhorar esse POP, né? Não podemos deixar o veículo ser liberado, né? Ou a nossa manutenção está muito demorada, ou ela tem itens não prioritários que não envolvem parada de motor que a gente está se dedicando mais e não estamos vendo o principal. O que tem aí? Entrevista as pessoas e tenta achar o porquê ocorreu essa parada do motor. Encontrando a causa, vocês têm a solução, pessoal. Aí é só registrar aqui. O que foi feito? A gente revisou o POP de preventiva dos motores quanto à execução e liberação dos veículos, mudamos lá uma série de coisas que tem que ser feitas, até ter certeza, pode liberar o veículo que o motor está bom, a gente já testou tudo que podia aqui. Tá, ok. Foi uma modificação no padrão, treinei as pessoas. Normalmente aqui é um resuminho, né? Tem mais atividades, a gente sabe. O responsável pela ação corretiva foi o João, lá, um dos mecânicos.
ele tinha para fazer isso até o dia 27 de 8, mas no dia 26 ele já terminou. Vocês só vão preenchendo conforme as coisas vão acontecendo. Provavelmente esse campo eficaz, vocês vão esperar um mês, algumas semanas, enfim, vão esperar um tempinho para ter certeza que o problema não reincidiu. Eu botei aqui embaixo, só marque sim na eficácia quando houver evidências de que o problema não reincidiu. Então, eu tenho que ter evidência, eu tenho que ter certeza. Não pode ser na intuição. Então, coleta, entrevista pessoas, dá uma olhada nos registros de manutenção para ver se realmente, não, esse problema não aconteceu mais. Legal, então aquela ação que a gente fez lá de revisar o POP foi efetiva. Então, esse seria um exemplo, tá? Aqui outro exemplo, multa de trânsito, esse já é uma não conformidade, tá? O do motor ali poderia ser encarado como uma anomalia. Multa de trânsito por trafegar com lâmpada de ré queimada. Sei lá, um blitz aí, sei lá, de alguma forma pegaram e quando foram ver, multa. Aconteceu no dia 21 de 8, foi enviado socorro para substituir a lâmpada, ficou retido o veículo e teve que se fazer a substituição da lâmpada. De novo, ação imediata, na hora ali, o que nos ocorreu para fazer, mas a gente quer investigar isso aqui porque a gente não quer mais tomar multa. Tá? A gente tem o nosso processo e aí a gente chegou à conclusão que, entrevistando as pessoas, vendo lá o processo, faltou o treinamento do eletricista novato, que não realizou a inspeção completa da manutenção elétrica. Esqueceu de ver lá as lâmpadas de ré, não testou, enfim, ele era novato, fez uma parte, ele achava que estava bom e não fez outra parte. Muito bem. Aí a minha ação corretiva, eu não vou treinar só ele, tá? Eu até poderia dizer que treinar ele sozinho, ainda quase uma ação imediata, mas eu quero o problema solucionado para sempre. Então a gente tem que ampliar a visão aí. Tá? Ampliar a visão significa, tá, mas esse problema, para ele não se repetir mais, para que ele também não venha acontecer num outro trajeto, num outro momento. Não, então treina todo mundo que é novato agora. Tá? Todo mundo que tem com menos de 1 ano de empresa, né, vamos ter que refazer lá o treinamento no POP de inspeção elétrica. Eu não vou treinar só aquele que falhou, vou treinar todos os outros que estão há menos tempo na empresa, porque vai que alguém deles também não está sabendo, né, eu já mato por ali. Tá? Então, a ação corretiva sempre ela também visa a abrangência, que a gente chama, né? Não atua só naquela situação, tenta pensar o que mais pode estar errado aqui dentro dessa linha aí. Os outros novatos também podem estar precisando de um treinamentozinho. Então, tá, então junta todo mundo e treina. O responsável aqui sempre é o responsável pela ação. Não é quem vai ser treinado, é quem vai dar o treinamento. É o Pedro, ele que é o chefe lá dos eletricistas, vai dar o treinamento, tem um prazo, ele concluiu dentro do prazo e depois esperou um tempinho e viu que foi eficaz. Não teve mais multa de trânsito por esse motivo. Então, beleza, tá, foi eficaz. A eficácia demora, como eu falei, mas é importante eu me dar esse tempinho para avaliar se o que foi feito realmente foi bem feito e deu o resultado que a gente queria. E vai ter situações que vocês não vão avançar para cá, vamos botar não, né? Tá? Não tem problema, daí não avança para cá. Essa parte toda aqui fica em branco. Vocês se contentaram com a ação imediata. Prioridade de cada setor. Então, o que seria o desafio, né, pessoal? Num primeiro momento, que vocês comecem a utilizar a ferramenta. Deixa lá, tá com o facilitador, deu qualquer coisa errada que a gente acha que vale a pena, manda registrar. Não vale a pena, não manda. Ou então, né, o gestor da área, pode ser também, não. Vai passar pelo crivo do gestor. O gestor define se vai para o registro de ocorrência ou não. Por que da ocorrência, pessoal? Na vida menos formal, vamos dizer assim, a gente pode, mas quando o problema acontece eu vou lá e resolvo. Tá tudo na minha cabeça. Legal. Vai continuar fazendo isso, tanto que há pouco eu falei. O que tem que fazer de imediato, faz. Registra depois. Principalmente quando tu quer que a gente vá adiante, tente investigar o porquê isso aconteceu. E aí entra o papel do gestor, tá, pessoal? Eu tenho que ter aquela indignação com o fato em si. Puxa, mas eu não queria que isso acontecesse mais. Tudo bem que eu fui lá e substituí o veículo, ou troquei a lâmpada e a coisa voltou, entre aspas, ao normal. Mas eu não quero mais que esse evento ocorra, que eu tenha que sofrer com isso. Aí vale a pena atacar as causas. Isso a gente sempre faz depois da ação imediata, tá? Com calma, né? Juntando as pessoas certas. Mas para isso, eu tenho que ter o registro da ocorrência. Se isso tiver só na cabeça das pessoas, os principais problemas, a gente vai esquecer, não vai atacar a causa, o problema vai voltar e às vezes volta pior. Os problemas, eles são que nem câncer, eles vão aumentando, tá? Se eu não trato a causa, numa segunda rodada ele volta um pouquinho maior, numa terceira rodada ele volta, quando vê, já está contaminando a empresa toda, vira um problema crônico. Então a gente não quer que isso aconteça, não deixa as anomalias se criar e virarem problemas lá de desempenho mesmo, né, que vão afetar os meus indicadores, que vão afetar o desempenho geral do negócio. Então a gente tem que buscar esse tipo de ponderação. Então a gente pede para os gestores sempre ficarem muito atentos, assim,
tem que ter indignação diante de uma anomalia, de uma não conformidade. Mas precisa registrar, né? Porque se ela não é registrada, ela é como se ela não existisse. O que está na cabeça das pessoas, ainda que, não, mas eu sei os problemas que tem para resolver, eu tenho 5 aqui na minha cabeça para resolver e eu vou resolver conforme dá. Mas para o mundo gerencial, para o histórico da empresa, para o capital intelectual da empresa, aqueles problemas ainda não existem, eles não estão registrados. Até pelo seguinte, tá? Com esse registro, vocês vão formando um histórico de solução de problemas. Com o tempo vai ter 30 aqui. E aí, vocês muitas vezes, não, mas esse problema a gente já resolveu, né? O problema está lá no registro de ocorrência. Vamos ver o que a gente fez aquela vez. De repente, então, a gente não fez tudo. Tá? Então, não foi tão eficaz que nem a gente imaginava. Tá? Então, vamos ter que fazer melhor. Quer dizer, vai criando um histórico de soluções que subsidia vocês para futuros problemas. A garagem 1 registrou uma determinada ocorrência que, porventura, já tinha acontecido na garagem 3. Será que a garagem 1 vai ter que fazer toda a elaboração da ação corretiva? Vai lá e olha, não é proibido copiar. Garagem 3, o que vocês fizeram? Deu um problema assim com você? A gente fez assim, assim, assim. E parou o problema? Foi ficar? Foi, ó, nunca mais aconteceu. Para nós aqui, nunca mais... não, então vou fazer a mesma coisa. Vira padrão. Né? Se a gente entender que aquela solução é boa e ainda não está padronizada, joga para os padrões. Então, isso aqui vai tornando robusta a competência da empresa em termos de gerenciamento da rotina. Então, aos poucos, a gente vai também identificando oportunidades de melhoria e tudo mais, né? Aqueles problemas que não são tão eficazes, vocês vão ver, vai ter alguns assim que tu resolve e ele volta. Talvez seja o caso ali, tem um problema, tem uma causa crônica por trás, alguma coisa que a gente não está conseguindo atacar e aí precisa de um esforço maior. Né? E aí, então, talvez a gente pode jogar isso para o mundo das melhorias, já que é uma coisa de maior envergadura. Mas, de novo, isso tudo a gente deixa para discutir no momento da elaboração das estratégias. Tem outras etapas aí que a gente ainda vai trilhar para poder deixar vocês bem fortalecidos em todos esses sentidos. Mas, a primeira tarefa seria assim, começar a registrar, pessoal, e começar a tratar algumas, pelo menos, para que a gente tenha essa ideia se a gente está conseguindo dominar bem a nossa rotina. E com isso vocês vão estar contribuindo para o que a gente chama cultura da melhoria contínua da empresa. Problemas não persistem no meu setor, a gente ataca as causas, a gente provoca ações corretivas, a gente aprende com o problema para não acontecer mais. Muito bem, então, pessoal, esses aqui são exemplos aí que eu estou trazendo para vocês, mas a ideia é que a gente comece a testar isso aqui. O que seria o ideal, pessoal? No próximo mês, que todo mundo tivesse pelo menos 2 não conformidades levantadas e tratadas via ação corretiva. De repente, alguma coisa até que já está acontecendo aí, que está incomodando vocês, né? De novo, algo que tem a ver com os processos de vocês. Não queiram solucionar os problemas do mundo aqui. Não vai dar. Tá? Nessa primeira rodada, são situações mais dentro de casa mesmo, ao alcance dos processos de vocês. Quando a gente começa a trabalhar coisas muito fortes, aí a gente já está entrando num outro mundo, que é o mundo das melhorias. A gente vai deixar isso para depois. Aquilo que eu falei antes, problemas de maior envergadura e tudo, que a gente já tem que envolver mais recursos, mais gente para pensar e tudo, então passa para as estratégias. Mas por hora são problemas mais de rotina mesmo. Né? Que nem eu dei um exemplo aqui. A manutenção trabalha para que os carros não parem, para que não tenha multa, para que o tráfego não perca desempenho, seja pontual. Então, quando acontecer qualquer desvio dessas ambições, estou diante de uma não conformidade. Com certeza vocês têm aí pelo menos 1 ou 2 para poderem estar se dedicando, ok? Observe, ter o registro e tentar identificar causas e propor alguma ação, ou 2, né, que eu como falei, pode ter mais de uma, e se tiver mais de uma, vocês vão escrevendo aqui, né, daí só depois mescla as células, aí não tem problema nenhum, tá? Dá para fazer uma mexidinha aí na planilha sem problema. Cada vez mais a gente quer que vocês, gestores, sejam propositivos, eu sei que vocês são, tá? Mas a gente vai formalizar mais isso agora, com alguma metodologia que a gente possa estar aprimorando ao longo do tempo e fortalecendo. Com isso, nós teremos, então, processos mais robustos, indicadores e resultados mais estáveis, né? Por enquanto a gente está mirando na estabilidade. E com isso a gente vai crescendo, tá? Vai dando chance para a gente conhecer bem os nossos processos e propor melhorias mais arrojadas dali para frente. Mas o primeiro passo é esse, olhar para dentro e ver o que está acontecendo. De bom, num primeiro momento, de não tão bom, mas que a gente tenha condições de corrigir. Alguém, né, de repente, puxa, mas eu já tenho isso lá nos meus indicadores, toda vez que dá um desvio da faixa, eu atuo de alguma forma. Tá, tudo bem, o desvio do indicador também é uma não conformidade. Mas como esses estão muito mais associados às melhorias, enfim, às estratégias,
e você já tem uma outra ferramenta que faz, às vezes, isso aí, uma ferramenta parecida, só que lá são as ocorrências nos indicadores. Podem manter aquilo lá, tá, pessoal? Se quiserem trazer para cá, não tem problema nenhum. Por hora, a gente ainda está nesse processo de experimentação das ferramentas até chegar ao consenso do que é o melhor. Mas essas coisas, sim, elas estão integradas. Tá? Então, vocês podem também, não atingiu a meta do mês, querem fazer uma análise via ação corretiva, via registro de ocorrência, sem problema. Mas aqui elas seriam mais para essas questões, assim, desvios gerais em termos de rotina. Outra coisa é um setor registrar a ocorrência, entre aspas, contra o outro setor. Por que a gente fala entre aspas? Vamos dizer que a direção estava aguardando um relatório contábil, né, o DRE, até o 5º dia útil do mês lá, por conta de uma estratégia e tudo mais. Então, estavam todos ansiosos e aí a contabilidade entregou no 7º dia útil, entregou 2 dias depois. Ok, a contabilidade foi lá e não registrou a não conformidade. Tá? Tudo bem, não deu certo, passei, fica por isso mesmo. A remediação foi tentar entregar ele negociando com a direção mais 2 dias de prazo. Bom, a direção tem o direito, assim como qualquer setor cliente interno, por isso que vocês olham ali a descrição de entradas e saídas, né? Tá? Então, qualquer cliente interno tem o direito de solicitar registro de ocorrência de alguma não conformidade que afetou o seu desempenho. É possível isso, tá? Nas empresas hoje que a gente já trabalha há mais tempo, todas elas fazem isso. Só que, de novo, não é para se transformar isso aí numa guerra entre setores. Isso aí tem que ter muita maturidade. Não é assim, tu abriu contra mim, agora tu vai ver, eu vou abrir uma contra ti também. Não, a ideia é ter maturidade para o uso dessa ferramenta. Então, a gente sempre pede a negociação entre os setores. Isso é, para mim, o ápice da maturidade. Quando os setores conseguem sentar e negociar, olha, cara, tu entregou em atraso isso aqui, cara, quem sabe tu abre um registro de ocorrência lá no teu, tenta resolver isso aqui para não acontecer mais, porque isso está me afetando. Negocia. Só em último caso, aí sim, tu vai lá e abre para o outro setor, mas o ideal é sempre a negociação, para evitar qualquer tipo de mal-estar aí, tá? Ok, pessoal? Obrigado, então, pela atenção de vocês. Até mais.